Plantas avasculares, as sobreviventes dos ambientes úmidos. As plantas avasculares, também chamadas de atraquiófitas, são organismos vegetais que não possuem vasos condutores de seiva, como o xilema, responsável pelo transporte de água e sais minerais, e o floema, que distribui nutrientes orgânicos. Por essa razão, o transporte de substâncias ocorre de célula para célula, por difusão ou osmose, o que limita seu crescimento vertical e faz com que sejam de pequeno porte. Agora irei falar por que as briófitas são pequenas. O transporte lento de água e nutrientes por difusão impossibilita o desenvolvimento de estruturas grandes e complexas. Além disso, essas plantas não possuem tecidos de sustentação, como colênquima ou esclerênquima, o que dificulta a manutenção de formas eretas. Com isso, as briófitas costumam medir entre 5 a 40 centímetros, embora algumas espécies sejam tão pequenas que mal passam de alguns milímetros. A relação do pequeno porte e o ambiente úmido vem pelo fato da absorção direta de água pela superfície da planta, permitindo que fiquem próximas ao substrato, onde a umidade é maior. Essa característica também influencia a estrutura da cutícula, uma camada cerosa que reveste a epiderma vegetal. Nas briófitas, a cutícula é fina, o que proporciona troca gasosa, eficiência com o ambiente, absorção direta de água, maior dependência de ambientes úmidos para a sobrevivência. Em contraste, plantas vasculares de região áridas possuem cutículas espessas para reduzir a perda de água. A ausência de estruturas verdadeiras como raiz, caule e folhas vem devido à falta de vasos condutores. As briófitas não possuem estruturas complexas como raízes, caules e folhas verdadeiras. Em vez disso, desenvolveram estruturas equivalentes, simples mas funcionais. Essas estruturas equivalentes são rizoides, cauloides, filóides. Rizoides têm a função principal de fixação ao substrato e absorção superficial, que seria uma raiz. Cauloides, sustentação e conexão entre pares, que seria o caule, e filóides, fotossíntese e captação de luz, que seria as folhas. Fixação ao substrato por rizoides. Os rizoides são filamentos que se estendem da base do gametófito das briófitas. Podem ser unicelulares ou multicelulares e têm função essencial de fixar a planta ao substrato como solo, rochas ou troncos. Essa fixação impede que sejam deslocados pelo vento ou pela chuva e acaba permitindo o crescimento em superfícies inclinadas. Também ajuda na formação de colônias densas. As briófitas são pequenas plantas que vivem principalmente em ambientes úmidos e sombreados. Elas não possuem vasos condutores de seiva, como xilema e floema, por isso são chamadas de avasculares. Outra característica marcante é que o gametófito, a fase haploide do ciclo da vida, é a fase dominante, diferente das plantas mais complexas. As briófitas se dividem em 3 subgrupos. Hepáticas. Um exemplo é a marchante. As hepáticas são as briófitas mais simples. Elas têm um corpo achatado que se parece com uma folha larga e colada ao solo. Ao invés de raízes, tem rizóides, que ajudam na fixação ao substrato. Possuem estruturas em forma de taças chamadas cálices, onde ficam os propágulos, que permitem a reprodução assexuada. As hepáticas se dividem bem em ambientes úmidos e são sensíveis à poluição, funcionando como bioindicadores. Musgos. Um exemplo é o espágnum. Os musgos são os mais conhecidos e mais visíveis entre as briófitas. Eles têm pequenas folhas, que são verdes e dispostas em volta de um caule, formando estruturas eretas e macias. O espágnum é muito importante ecologicamente. Ele cresce em regiões frias e forma turfeiras, que acumulam matéria orgânica e retém muita água, funcionando como uma esponja natural. Os musgos também ajudam a manter a umidade do solo e evitar a erosão. Antóceros. Um exemplo é o toceros. Antoceros, no caso. Os antoceros são os menos conhecidos e mais raros. Eles têm talos simples, parecido com os das hepáticas, mas sua forma principal característica é um esporófito, alongado que se parece um chifre fino.
saindo da planta. Por isso o nome antóceros, que significa chifre de flor. Eles contêm células como cloroplastas grandes e frequentemente vivem em solos úmidos. E resumindo, são divididas em hepáticas, musgos e antóceros. Todas são plantas avasculares, vivem em ambientes úmidos e apresentam um ciclo de vida como predomínio de gametófito. Apesar de pequenas, têm grande importância ecologicamente, especialmente na retenção de água, formação do solo e equilíbrio dos ecossistemas. Ciclo de vida e reprodução em briófitas. Ciclo haplodiplobionte com predominância da fase gametófítica. O ciclo de vida das briófitas alterna entre uma fase haploide, dominante ou gametófito, e uma fase diploide, transitória ou esporófita. O gametófito é a planta verde e fototizante, enquanto o esporófito é menor e depende dele para a nutrição. Fase esporófítica depende do gametófito. O esporófito se desenvolve a partir do zigoto e permanece preso ao gametófito, absorvendo água e nutrientes dele. Produz esporos por meio de meiose que dão origem a novos gametófitos. Reprodução sexuada com anterídeos masculinos e arquegônios femininos. Os gametófitos podem ser monóicos, ambos os sexos da mesma planta, ou dioicos, plantas separadas. Anterídeos produzem gametas masculinos flagelados, anterozoides, arquegônios, produzem gametas femininos imóveis ou osseras. Necessidade de água para a fecundação. A reprodução requer água líquida, pois os anterozoides precisam nadar até o arquegônio para fecundar a oosfera. Após a fecundação, forma-se o cigoto, que se desenvolve no esporófito. As briófitas, como os musgos e as hepáticas, têm uma importância ecológica muito maior do que aparentam. Elas são consideradas plantas pioneiras, ou seja, são as primeiras a se desenvolver em ambientes onde praticamente não há solo, como rochas ou áreas degradadas. Com o tempo, ajudam a formar e estabilizar o solo, tornando um ambiente mais propício para o crescimento de outras espécies vegetais. Elas também têm uma enorme capacidade de reter água, funcionando como verdadeiras esponjas naturais. Isso contribui para manter a umidade do solo, reduz a erosão e ajuda a regular o ciclo da água nos ecossistemas. Além disso, ao absorverem grandes quantidades de água da chuva, evitam enxurradas e o escoamento superficial. As briófitas ainda servem de abrigo e alimento para pequenos invertebrados, contribuindo para a biodiversidade local, e como são muito sensíveis a poluentes, como metais pesados e dióxido de enxofre, elas são excelentes bioindicadores da qualidade do ar e da água. Por tudo isso, mesmo sendo pequenas e muitas vezes ignoradas, as briófitas têm um papel essencial na conservação dos ecossistemas e na manutenção do equilíbrio ambiental. Bom dia, meu nome é Luan. Eu vou apresentar comparação em outras plantas. As briófitas são plantas simples e pequenas, como os musgos diferentes das plantas. Vasculares, como samambaias, gimnospermas e angiospermas. As briófitas não têm vasos condutores de seiva, ou seja, não possuem xilema ou floema. Por isso, dependem de difusão direta de água e nutrientes, o que limita seu tamanho e faz com que vivam em ambientes úmidos. Outra diferença importante é que nas briófitas, a fase dominante do ciclo da vida é o gametófito, que é haploide. Já nas plantas vasculares, a fase dominante é o esporófito, que é diploide. Isso mostra que uma diferença na forma como essas plantas se reproduzem e se desenvolvem. As briófitas também não produzem sementes, flores nem frutos. Elas se reproduzem por esporos, assim como as samambaias, mas de parte mais simples, as angiospermas e gimnospermas, por outro lado, já têm estruturas mais complexas, como sementes e, no caso da angiosperma, flores e frutos. Em resumo, as briófitas são plantas mais primitivas e dependem da água para
a reprodução. Já as outras plantas, por serem mais evoluídas, conseguem viver em ambientes mais variados e têm sistemas mais eficientes de transporte e reprodução.